E o pastor Silas Malafaia enlouqueceu. O Malafaia enlouqueceu e traiu o Bolsonaro. Agora é interessante porque o Bolsonaro, ele atrai esses oportunistas na volta dele e esses caras perdem a cabeça na volta do Bolsonaro. Acho que eles veem o Bolsonaro como uma espécie de tônico que permite eles revitalizar seu poder. O Malafaia sempre foi perturbado. O Bolsonaro, tu pode dizer que ele é louco, qualquer coisa, mas o Bolsonaro ele é um estrategista político muito bom, considerando a situação brasileira sempre. E o Malafaia acha que... Bom, o Malafaia é maluco. Nós vamos a alguns pedaços. Eu não sei se eu vou aguentar ver tudo isso aqui, porque... Aliás, quem aguenta o Malafaia? O Malafaia deveria ter sorte, agradecer que tem pessoas que o seguem. Ele não entende. Se tu bater de frente com o Bolsonaro, tu vai perder, Malafaia. Não se bate de frente. Se tu é da direita, tu não bate de frente com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é um cara fraco. Tu não bate de frente com o Bolsonaro. As pessoas não... Tu vai te dar mal. Vamos lá. Nós temos bolsomínios e nicolomínios agora. Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. O Nicolas. Tá, o negócio é o seguinte. Tu não diz isso para um bolsonarista, que ele é um bolsomínio. Qual é a base real do Bolsonaro na sociedade que se desenvolveu? São pessoas que odeiam o PT, que acreditaram na narrativa da Lava Jato, que foi a Globo que fez. É interessante que eles são contra a Globo, mas eles acreditam na narrativa da corrupção. Tu tem que entender a psique do brasileiro. O brasileiro, ele não investiga as coisas profundamente. Ele pega as coisas que são rasas na frente dele. A maioria das pessoas, alguns não tem tempo, outros são guiados pela personalidade da pessoa. Então eles olham o Bolsonaro com aquelas camisetas de Brasil e bandeira e time, esse é um cara legal. Outros enxergaram no Bolsonaro uma oportunidade para serem contra alguma coisa. Tem a contradição do sistema. Por exemplo, eu não gosto do politicamente correto. Eu não gosto do... Porque o sistema que a esquerda criou é uma bosta também. Eu não estou falando de economia. Eu estou falando da percepção psicológica política. Não vou entrar no aspecto econômico, porque no fim todos são iguais economicamente. O Lula se provou um neoliberal tanto quanto qualquer outro neoliberal. Então já não faz sentido mais discutir aquelas pautas de 2017, 2016, 2017, 2018, de pessoas interessadas na economia, aquela coisa que o Ciro pelo menos discursava e pretendia representar. Aquilo acabou. É importante discutir, eu discuto aqui às vezes, mas ninguém dá a mínima. Então eu não vou discutir mais esse aspecto econômico aqui, eu vou discutir o aspecto psicológico, porque ninguém se importa com isso aí. O brasileiro ele não aguenta, ele não largou de mão. As pautas políticas de 2017 acabaram. Quem matou essas pautas políticas foi o próprio PT. Então a disputa agora, e a direita vai vencer e vai atropelar a esquerda definitivamente? A disputa agora, eles reduziram a política, eles conseguiram americanizar. Enquanto o americano está saindo dessa porcaria, o brasileiro está entrando. É a americanização da política, essa coisa da direita versus a esquerda. Isso aí já morreu já. Essa politicamente correta versus o woke, isso aí acabou. Mas aqui ainda está. Então, o Silas Malafaia, ele acha que a direita é uma coisa independente do Bolsonaro. Ela não é. Agora não é mais. Aliás, o Bolsonaro revitalizou a direita. Ele vai ser sempre a direita. Ele é a direita. Tá? E sem ele é a mesma coisa que o Lula. A hora que ele morrer, terminou. Um garoto bom, um garoto de futuro, mas... O Nicolas Ferreira é um picareta. E tu também é um picareta. Teve uma atitude de politiqueiro velho. Eu vou te Mas quem falando? Tu que tu é, Malafaia? Não, o Malafaia chamar alguém de politiqueiro velho é uma coisa incrível, né? Quem puder colaborar com o canal, faça a doação via Pix e assinatura no Apoia-se aí. A partir de 10 por mês, você faça sugestões, dúvidas, perguntas, se inscreva, faça a notificação. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Não, tu não é livre. O teu partido é a tua religião. Tu usa a tua religião para cafetinar
os teus súditos e tu vende essa influência para os políticos. Eu não sei qual é o plano do Malafaia, na verdade. Eu não sei o que ele quer. Eu não sei. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada. Até o jeito que esse cara fala é insuportável. Eu acho que foi um erro do Bolsonaro usar esse cara. Porque o Bolsonaro poderia criar a própria influência evangélica dele. Mas lembrando que isso é um jogo, porque o Bolsonaro é católico, tá? Porque o líder dele estava apanhando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí... Como é que esse cara aguenta essa energia? Por isso que a esquerda, no jeito retardada dela, acha que ele é um cara do ódio. Ele parece um cara do ódio, mas não, como é que esse cara se aguenta? Por que ele quer tanto dinheiro? Se ele usa no que esse dinheiro? Ele só grita, só vê esse cara gritando na TV. Vamos achar o pedaço que ele ataca o Bolsonaro. Eles me ensinaram assim: Silas, um homem tem direito de errar. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Ele tem direito de errar. Mas foi uma decepção, de qualquer forma, né? Para mim, foi uma... E eu disse para ele, Mônica, eu não estou falando nada para você que eu seria covarde se não dissesse para Bolsonaro. E ele lesse agora o que você escreveu. Sabe? Agora, pastor, eu quero fazer algumas colocações para o senhor, tá? Independente de eu concordar... Não é soberbo. Falou para todo mundo, para a imprensa, que não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação, mostrar conversas, porque eu seria leviano. Mas eu vou dizer para você, nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu... Não, o Bolsonaro não te bateu e não te xingou porque tu é um maluco que se destrói sozinho. No final do dia, tu é aquele cara histérico. O Bolsonaro tem muito mais influência política do que tu. O Bolsonaro, ele é que nem o Lula nesse sentido. Ele não usa o poder que tem, mas ele já tem um poder. Ele criou um poder político. E agora ele tem esse poder político. E tu não tem poder político, tu tem poder religioso. É diferente esse poder. Ambos as estruturas de poder precisam uma da outra, mas ele joga politicamente. Quando ele precisar de ti, ele vai te chamar e tu vai correndo que nem um cachorrinho com o rabo enfiado no meio das pernas atrás do Bolsonaro. É isso, porque tu é um picareta, é isso que tu faz. O Bolsonaro é estrategista. Ele não é idiota. Tá? Se a hora que ele precisar de ti, ele vai te catar. Pode ter certeza disso. Eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais. Agora, quem é que é um maluco desse? Vamos supor que tu tá numa guerra, tá? Que o Bolsonaro tá numa guerra. Ele tá numa guerra contra o sistema político brasileiro, que o PT armou contra o Brasil, na verdade. O Alexandre de Moraes, o monarca, acabou de ser preso, decretado prisão por aquele imbecil que não é ameaça a ninguém, porque ele chamou o Flávio Dino de gordola, que chega a ser nenhuma criancinha de pré-escola usa uma expressão dessa para ofender uma outra. A última vez que eu vi alguém atacar alguém por ser gordo de um jeito tão idiota feito esse foi da primeira à quarta série. E o Flávio Dino, tão idiota quanto o monarca, se ofende com isso. Então não é um padrão do Alexandre de Moraes. É uma ordem, porque o Lula está usando qualquer desculpa para se livrar dos inimigos políticos dele. Então o Bolsonaro, ele tá em guerra. Agora, vamos supor que tu tá na guerra. Tu vai querer um histérico maluco que nem o Malafaia do teu lado? Um cara que surta quando não tem exatamente aquilo que ele quer? Porque aqui não se trata se o que ele quer é correto, se ele tá certo, se isso é moral, se não é moral. Se trata que esse homem é histérico. E essa histeria, ela tem uma serventia. Quando ela não tem serventia pro Bolsonaro, o Bolsonaro caga pra tua histeria. Só que o Bolsonaro, ele pode encontrar... Existem milhares de pastores malafaias. Tu não é dono dos evangélicos. A hora que o Bolsonaro quiser, ele cata um outro pastor, faz um acordo com esse pastor e cria uma nova base evangélica e rouba até a tua base evangélica. Tu não tem o que acrescentar ao Bolsonaro. Tu precisa dele mais do que ele de ti. Então essa coisa desse cara vir aqui te dizer o quanto ele vai... Esse cara é maluco, surtado de poder, esse Malafaia.
Tá? Ele inventa uma posição política que ele não tem. Na guerra ou na estratégia política, tu vai usando coisas que são interessantes aqui e ali. Depois, se for necessário trocar, tu troca. Cuidado. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Ó, viu? Já não dá pra confiar no Malafaia, ó. Se tu é amigo, se tu é amigo de uma pessoa, tá? Tu é amigo de uma pessoa e tu tem um momento privado com essa pessoa. Vamos supor o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura pública que usa como linguagem pública a força, a macheza, né? São estereótipos da comunicação que ele faz. A macheza, a valentia. Aí o teu amigo, o Malafaia, supostamente teu amigo, vem e te expõe dizendo que tu chora. Isso é de uma trairagem, assim, quer dizer que não dá pra confiar. O que tu tá fazendo aqui, Malafaia, selou o teu futuro como amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro vai te usar e vai te botar fora quando for necessário, porque tu não é uma criatura confiável. Se no círculo familiar, tu pode dizer que o círculo familiar do Bolsonaro é doentio, mas ele é aquele círculo familiar, seja como eles se tratam internamente, eles não se expõem uns aos outros externamente, porque eles entendem de estratégia política o suficiente para saber que a gente não se expõe aqui dentro. Por exemplo, haviam rumores que um dos filhos do Bolsonaro havia batido na mulher do Bolsonaro, chamando ela de puta e coisa. Não sei se ela é puta, o que não importa também. Eu sei que ela tem conexão com a milícias de policiais. Dizem que o Bolsonaro também tem. Mas quando tu faz essas acusações, tu tem que provar essas coisas. Se tu vai querer usar isso como arma política, senão essa coisa vai morrendo. Não, a verdade morre. Porque vamos supor que isso fosse melhor. Disseram que o Bolsonaro está envolvido no assassinato da Marielle. Poderia até estar. Só que o PT matou essa verdade. Mesmo que fosse verdade, ele matou essa verdade. Porque eles não provaram bosta nenhuma. E tu não pode ter uma narrativa que é assim, ó. A polícia é inimiga das pessoas. E com licença, polícia, eu preciso de um favor teu. O PT ele vive nessa dualidade. Ele tem uma narrativa antipolícia, mas ele usa a polícia para perseguir os outros. Como a polícia é um bando de parasitas estatal, esses caras são cinzentos, eles não têm lado, né? Como a direita descobriu, a polícia não é de direita. A polícia é a polícia. Eles são um órgão, em parte controlado pelo Mossad, pela CIA, pelo FBI, e a outra parte controlado pelos representantes do sistema financeiro internacional aqui dentro. Então vocês dizem assim, vai lá e persegue aquele cara, vai lá e persegue aquele outro. Eles vão lá e obedecem a essas pautas. Eles não obedecem vocês aqui, os poderes tanto de direita quanto de esquerda. Eles fazem concessões e acordos. Ninguém trata desse assunto. Então o Malafaia não é um cara confiável porque ele vem e expõe a intimidade que os amigos deles confiaram a ele. Se eu fosse o Bolsonaro, eu descartaria o Malafaia. Esse cara não dá. Ele já tá surtando agora. Liguei pra ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Pois é, em primeiro lugar, ninguém sabe se ele tá falando a verdade. Segundo, o que tu tá fazendo aqui é muito feio. Tá expondo uma intimidade do teu amigo. Eu não quero saber se ele é o Bolsonaro, se ele é o Lula, se ele é o capeta. Tu não fazes isso aí. Porque isso aí não diz respeito a um bem coletivo. Tá? Tu não tá expondo uma coisa que beneficia a população. Tu tá expondo uma intimidade irrelevante do Bolsonaro, que na verdade mostra que tu não é um cara leal nem confiável. Ele chorou 5 minutos comigo. 5 minutos ele chorou. Tu contou ele chorando 5 minutos. Tu é que filho da puta, pô. Então fica aí. Esse é o pastor do qual representa a confissão de Jesus. Pensa nisso aí, né? Tu quer confiar tua intimidade com esse cara aí? Esse cara é um demônio, esse Malafaia. O telefone, antes de abrir a boca. Não visou como eu tô com você. Falei, não. Porque com medo de ser preso? Esse Malafaia, ele monta uma estratégia e sai a falar sem parar. Aí de repente ele ia interromper. Aí ele, opa, o que eu falei? Ele vai entrando nesses frenesis, esse cara é maluco, cara. Medo de ser preso? Não. Tu disse isso, medo de ser preso. Tu falou isso. Tu acabou de dizer isso. Como não? Eu tô dizendo, ele tava depressivo porque... Tu disse que ele tava com medo de ser preso. Vamos voltar aqui. Ou tu tá mentindo ou tu é um filho da puta de qualquer jeito. Sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi. E falei, vai ficar chorando aí? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos,
Ele estava chorando, depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Ele estava chorando perto de ser preso. Então você está dizendo que nós sabemos interpretar falas e textos. Eu sei interpretar. Ele estava chorando perto de ser preso, o que conclui-se que, o que essa mulher concluiu, que ele estava com medo de ser preso. Porque estava chorando por estar perto de ser preso. Assim, a mulher grávida está chorando perto do parto. Conclusão, ela está chorando porque ela está com medo do parto. Aí a mulher te pergunta, tu tá com medo do parto? Né? Que? Eu não sei como é que alguém aguenta a voz desse cara. Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo. Chorou 5 minutos. Tu cronometrou 5 minutos. No telefone. Porque mesmo que isso aqui seja mentira, se é mentira, tu é um safado. Se é verdade, tu é um safado também. Então, eu não... Fica o recado pra quem quiser, maluco quiser ser amigo do Malafaia, esse cara não é confiável. E eu acho que eles vão botar o Malafaia fora. Antes de abrir a boca. O Bolsonaro, tu pode conseguir apoio de qualquer pastor. Por que o Bolsonaro vai usar tu? E outra coisa, quem conhece o meio dessas igrejas evangélicas sabe. Um pastor de uma igreja sai dessa igreja, abre outra do lado da outra. Chega a ter áreas de ruas aí, de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidades aí. Chega a ter uma igreja evangélica do lado da outra. Um pastor brigou com outro pastor, porque eles brigam por causa de mulher, por causa de dinheiro, porque esses caras são baixaria pura, como tu tá vendo aqui, como vocês estão vendo aqui. E é uma franquia, que nem McDonald's. Eu trabalhava no McDonald's, eu saí e abri o Burger King. Então esses evangélicos, eles tratam a coisa dessa forma. Não que católico seja santo e que a igreja católica preste, tá? Já não se emociona muito aí. Porque quando o cara tá com um lado, outro lado, a minha religião é boa. Tudo é uma bosta. Todas as religiões são tudo umas bosta. Só é putaria, briga. A melhor coisa pra fazer é pegar a tua Bíblia, rezar pra Jesus sozinho, com quem tem. Sozinho é a melhor forma. Tu vai estar sempre sozinho de qualquer forma. Então, né, tem coisas que tu nunca vai... A igreja, ela não cria um ambiente de intimidade. Dá pra ver por que não dá. Vai confiar no Malafaia? Esse é o cabeça da igreja dele. Esse cara tá caguetando tudo que o Bolsonaro faz. Quer dizer, pegando o cara no momento de fragilidade política e expondo ele pro seu próprio ganho de poder. Então esse cara não é confiável. Então é melhor tu se reunir com pessoas se tu precisa da coletividade da reza. Como disse Jesus, quando mais de um se reúne em meu nome, lá estarei eu. Mas Jesus também está contigo quando tu tá sozinho. Então tu pode ler a Bíblia. Não me vem com a porra do Salmo 91. Eu não sei se você sabe, mas existem mais salmos que o Salmo 91. E parem de tratar a Bíblia como se fosse um livro do Gandalf ou do Dumbledore. Não é um livro de magia, é um livro de consciência. Tá? Parem com essa... Tem cara que acredita na reza da manhã, na reza da tarde. Não tem isso aí, cara. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele está em todo instante, a todo momento. Não existe momento para Deus. O momento de Deus é a todo instante. Então pare, quando tu anda na rua, tu já está rezando. Você é a reza. Não existe um momento para rezar. Não existe agora entrarei na presença de Deus. Agora, Deus está permanentemente com você. Não tem um não estar com Deus. Não existe esse não estar de Deus. Não existe a possibilidade de Deus não estar. Entendeu? Então tudo isso já é uma grande besteira. Então aqui ele já está esculhambando o Bolsonaro. Duvidou como eu tô com você? Falei, não. Porque com medo de ser preso? Ó. Hã? Medo de ser preso? Foi o que tu falou. Não, sim, foi o que tu falou. Nós vimos aqui o que foi o que tu falou. Tu falou que o Bolsonaro estava com medo de ser preso. Ele estava depressivo porque depressivo. As pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos pra rua. Ele estava desnorteado. Como é que vai ser? Deixa ficar comigo. Só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. E ele disse que ele é honesto. O Bolsonaro tem defeitos. Duas coisas dele. Ele é humilde. Isso é uma coisa... Isso aqui é uma tática típica de narcisista maluco. Ele dá um cravo na ferradura. Ele te esculhamba. Esse é o cara que caga a mulher a pau e depois leva ela para jantar, dá uma flor para ela. Isso é o gaslighting, né? Então é isso que o Malafaia tá fazendo aqui. Será que o Bolsonaro vai cair nessa daqui? Porque o Marçal já se deu mal. Pablo Marçal se fudeu. Já se fudeu. Já era esse cara. O Bolsonaro não apoiou esse cara. Apoiou ou não apoiou? Eu já tô até confuso. Se o Bolsonaro apoiou o Pablo Marçal ou não. E aqui que a esquerda vai perder. A política da direita é muito mais interessante que a da esquerda. Eles estão engajados muito mais. A esquerda morreu. A esquerda virou a representatividade do sistema e de tudo aquilo que não presta e é chato. Sendo que dos dois lados são neoliberal. Ninguém enfrenta o neoliberalismo, então não faz diferença.
A discussão morreu, a disputa. O PT matou a centelha da disputa antissistema. Também as soluções que eles traziam não eram as melhores. Mas eles lembram que eles acusavam o Ciro Gomes de não ser um nacionalista, o Rui Costa Pimenta, que o Ciro Gomes era um neoliberal safado, amigo da Fiesp, o pato da Fiesp. Tá, e o Lula é o quê? Mas isso. Não, e o Lula é pior, que o Ciro nem foi. O Lula é. E eles continuam apoiando o Lula. Então são todos hipócritas de merda. E nós vamos expor aqui as hipocrisias dessa gente toda aí. Ele não é um cara desonesto, não é soberbo. Falou pra todo mundo, pra imprensa. Se não fosse o Malafaia, não ia... Então, olha, o Malafaia, ele atrela... Esse cara é incrível, esse Malafaia. O Bolsonaro é um cara bom quando ele elogia o Malafaia. O critério do Malafaia para definir que o Bolsonaro é um bom político... Então ele não tá elogiando o Bolsonaro. Ele tá atacando o Bolsonaro por não fazer o que ele quer e está elogiando o Bolsonaro quando ele faz o que ele quer. Quando o Bolsonaro elogia o Malafaia, ele é um cara legal. Quando o Bolsonaro faz uma coisa que desagrada... Quem é Malafaia? Tu toma muito cuidado, o Malafaia, porque o Bolsonaro, ele tem apoiadores perigosos, cara. O Bolsonaro, pode ser que até que bolsonaristas não saibam disso. O Bolsonaro tem conexões com paralelas polícias por aí. E outra coisa, ele pode ser que pessoas que o defendam, nem que o Bolsonaro tem um tipo de... Isso deu uma esfriada um pouco. Porque no Brasil a lealdade, ela é temporária, né? Quando o bicho pega, todo mundo se dispersa. Então, mas o Bolsonaro tem seguidores que são independentes do Bolsonaro. Tem cara aí que toma bala pelo Bolsonaro sem o Bolsonaro sequer saber o nome dele. E tem cara que talvez esteja disposto a matar pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não precisa dessas táticas. O Bolsonaro tem o poder da mídia social. Ele não precisa matar ninguém. Por isso que eles não matam ninguém. Tá? Não estou dizendo que isso é certo. Estou dizendo que tu toma teu cuidado aí. Não te esquece daqueles traficantes do Israel lá. Aquela facção pró-Israel que tem nas favelas. E tu pode ter certeza que os Estados Unidos e Israel, o Mossad, vende arma para eles. Não existe Uzi que não seja israelense. Só aquelas metralhadoras fuleiras que os traficantes fabricam em casa. Mas aquilo lá, não, eles não usam aquelas praticamente. Cuidado aí. Ia ter manifestação dia 25 de fevereiro, então ele me respeita. Por quê? Porque ele defendeu... Quem disse que o Bolsonaro te respeita? Quem disse que o Bolsonaro te respeita? Não, olha esse cara, ele cria toda essa histeria, ele vem aqui fazer toda essa histeria, cara. Tu é um péssimo amigo, tu é um péssimo aliado. Quem é que quer um histérico desse no fronte de batalha consigo? Imagina tu numa guerra com... Cala a boca, meu. Se eu tô perto de um porra desse, cala essa tua boca. Eu não sei como até hoje ninguém mandou esse cara calar a boca. Ninguém atacou, esqueceu. Meu, tu é chato, cara. Como é que alguém te aguenta? Que pode ser isso que vai acontecer. Porque o pessoal do Bolsonaro não tem princípios. Eles gostam do Bolsonaro porque o Bolsonaro é anti-coisas. O brasileiro, ele não busca estudar profundamente as coisas, mas ele detesta um monte de coisa que ele não quer entender o porquê que essas coisas não prestam. Então, por exemplo, o brasileiro odeia imposto. Aí o Bolsonaro diz, temos que baixar os impostos. Aí o brasileiro, parabéns. O brasileiro acreditou na narrativa da Lava Jato que o PT é corrupto. O PT pode até ser corrupto, e agora o PT destruiu a única arma que eles tinham, que era o nacionalismo. Eles não são nacionalistas mais. Essas merda woke, essas coisas contra a gasolina, esses acordos ecológicos, vacinação compulsória. Tu pode fazer um concurso público, tu tem que tomar vacina. Tem gente que não quer tomar vacina, não pode. Perseguição de pessoas e censura nas redes sociais. O PT matou os únicos elementos bons que eles tinham. Que alegadamente eles tinham, que era nacionalismo e essas coisas. Então acabou. Então não tem mais nada ali. Então o pessoal que apoia o Bolsonaro é o chamado povo revolucionário, porque essa é a razão pela qual o PCO, o Rui Costa Pimenta, agrada o pessoal do Bolsonaro, porque ele acha que ele quer a casta revolucionária para ele, e ele enxerga que existe o potencial revolucionário dentro da direita. O que ele quer é converter, claro que ele não vai conseguir, porque ninguém quer ser comunista, e né, a ideologia comunista é uma bosta, todo mundo sabe que é uma bosta, então ele nunca vai converter aqueles caras da direita para a revolução comunista que ele quer. Mas é isso que ele acha. Ele tem que ter alguma estratégia, né? Outro maluco também. Então, o Malafaia aqui, ele acha que ele é vital. Tu não é vital, Malafaia. Tem 300 bilhões de pastores no Brasil. Existem milhares de pastores
capazes de serem recrutados pelo Bolsonaro para serem aquilo que o Bolsonaro quer que eles sejam. Um instrumento de convocação. Tu não é vital pra porra nenhuma. Tu toma muito cuidado, porque tu pode ser jogado na lata do lixo, e como nós queríamos ver isso, esse cara vai sendo dando descarga. Meu irmão, descarga, vai cair na descarga e sendo diluído. Esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu. Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele durissimamente por essa O senhor perdeu o postura. respeito por ele? O senhor perdeu o Hã? respeito por ele? O senhor perdeu Mantenho. o respeito? Sabe que eu mantenho? Ele nem ouve o que ela fala, viu? Ela disse, você perdeu o respeito por ele? E ele disse, eu tenho, é? E esse cara, ele entra num frenesi de histeria. E ele nem tá conversando com ela. Esse cara não tá conversando com ela. Ele tem essa cara permanente de chapa. O Malafaia é que nem um viciado em crack. Ele é viciado nessa tagarelice aí. Tá? Hã? Ele saiu do... Quando ela fala alguma coisa, ele sai do transe. Hã? Respeito. Eu vou te explicar por quê. Não foi isso que ela aprendi. disse. Ela disse, você não tem mais respeito por ele. Ele disse, tenho. Ele ouviu, eu tenho respeito por ele. Ele ouviu, você tem respeito por ele. Eu tenho. Mas o que ela disse foi, então você não respeita mais ele. Isso naquilo que são meus princípios. Tu não tem princípio nenhum. Que princípio que tu tem? Sabe? Eu aprendi isso com meu sogro e com meu pai. Eu conheço. Foram dois caras extraordinários, pastores. Você é uns filhos das putas também, porque tu é um baita filho da puta. Eles falavam assim que nem tu. Que eu não chego nem no fiapo de unha deles. Aham. Eles me ensinaram assim. Silas, um homem tem direito de errar. Uau. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Isso me parece frase de quem faz muita merda. Então vamos colocar assim. O Puff Daddy. O Puff Daddy tem uma história. Ele é um grande produtor na época. Não sei, não estou avaliando a qualidade de produção dele. Ele cometeu um erro de sequestrar mulheres e prostituí-las nas suas festas e mansões. Não podemos julgar a sua história. Como não podemos julgar? Que papo é esse? Quer dizer que o cara... Então o que o Malafaia respeita é a imagem da pessoa. O status da pessoa. E tudo isso é por causa do interesse próprio maluco dele. Esse cara tá cagando por princípio, por coisa. Ele tá nem aí pro Bolsonaro, pra ninguém. Ele só se importa com seja lá que ambição retardada ele tenha. E ele vai morrer um dia. Eu não sei qual é a loucura desses evangelhos. Eles querem mais poder, mais influência. A hora que tu morrer, Malafaia, ou tu vai tomar o lugar da tua igreja vai ser dividida em 500 pedaços. Tu provavelmente subiu ao poder dessa forma. Essas disputas de poderes evangélicos é similar às disputas feudais da Renascença, onde um príncipe casa com outra mulher, que é uma putaria, que não sei o que. É tudo uma coisa de poder incestuosa feudal. Por isso que eles adoram a Bíblia do Velho Testamento. Porque lá tem muita putaria feudal. O fulaninho casou com a filha da Esther, que casou com a Sara, que casou com... Eles adoram esse barraco bíblico de putaria e poder. Vocês têm que estudar, então, ler histórias de reis. O pessoal adora isso. Tem Mas direito foi de pra errar. decidir. Por isso que na Rede Record tá sempre passando Salomão. Eles adoram Salomão. O Moisés, eles adoram essas coisas antigas de rei, hereditariedade, sangue, terras, posses, isso aí. Tudo que não tem ligação nenhuma com Jesus Cristo. Não, de qualquer forma, né? Pra mim foi uma... E eu disse pra ele. Uau. Mônica, eu não tô falando nada pra você que eu seria covarde se não dissesse pra Bolsonaro. E ele lesse... Nós estamos aqui em 28 minutos desse cara. Eu já não aguento mais esse cara. Eu já tô de saco cheio do Malafaia. Quem? O Bolsonaro? Bota fora esse cara, meu. Bota fora esse cara. Agora, o que você escreveu. Sabe? Agora, pastor, eu disse quero pra ele. fazer algumas colocações pro senhor, tá? Independente de eu concordar ou discordar do que o senhor está falando, são colocações para saber a sua opinião. As redes, quer dizer, um líder, por mais que seja líder, não tem que ouvir os seus liderados também? Porque afinal... Claro, tem que ouvir seus liderados. Exato, porque a função do líder é representar. O líder só é líder porque ele representa o anseio de alguém. A questão é quem. Se o líder sobe ao poder fingindo representar os anseios do povo, e quando ele sobe ao poder é um truque, ele representa outros, como o Lula, por exemplo.
A questão do Bolsonaro, a diferença do Bolsonaro e do Lula é a seguinte. O Lula enganou o povo. O Bolsonaro nunca mentiu para a população. Ele não promete ser um nacionalista. Ele nunca prometeu nacionalizar nada. É o pessoal que segue ele que não se importa e não entende, por exemplo, que a privatização de uma indústria é ruim para o Brasil. E eles usam a narrativa da corrupção para justificar isso. Então, quem é que ampara essa narrativa toda? Todo esse pessoal que finge que é civilizado de direita, que nem os libertários neoliberais. Essas ideias radicais, esses libertários anarcapitalistas, von Mises. Lembrando que tudo isso é a direita. Tudo isso é a direita econômica neoliberal. Então, o Bolsonaro, ele nunca confrontou. O pessoal que segue o Bolsonaro, tu não está revelando. Quando fala assim, você sabia que o Bolsonaro quer privatizar a Petrobras? Aí os seguidores do Bolsonaro dizem, tem que ser privatizado porque são tudo corrupto. É isso que eles pensam. Eles não pensam é errado privatizar. Então não existe revelação para essa gente. Eles simplesmente não associam o entendimento deles do que é bom para o país é contrário ao que é bom para o país. E eles montam isso baseado na narrativa da Lava Jato. E também num conjunto de antipatias que eles têm com o sistema. Que várias são corretas, na verdade. Que eu concordo também. Agora, onde entra o Malafaia nessa história? Nenhum lugar. Então, a luta política do Bolsonaro, que o Bolsonaro representa, seja pelo interesse verdadeiro que ele representa e seja a conexão que ele faz, a relação de conexão que ele tem com as pessoas não precisa-se do evangélico. E foi o que o Marçal mostrou. E tu vai ver no resto desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é muito importante. Colabore, deixa seu like, doe quanto você puder, R$5. Eu não quero saber que ideologia você... Aqui o interesse é a verdade das coisas, tá? A esquerda morreu. Vamos aqui ao funeral da esquerda. A esquerda não colabora financeiramente, a esquerda não engaja politicamente. Tá todo mundo na bolha do PSOL, do PT e do Rui Costa Pimenta, e eles não ouvem ninguém. Então eu larguei de mão essa gente, tá? O meu interesse sempre foi a verdade. Nós temos que abordar a massa que está interessada na política. Porque eu conheço muito bolsonarista que é um cara apenas que não somou 2 mais 2 em várias coisas. É bom que essa situação com o Malafaia ocorra. Por exemplo, eles são contra o Alexandre de Moraes, eu concordo com isso. A parte que se tem rivalização... Existe um biotipo de idiota que segue o Bolsonaro, mas tá cheio de idiota que segue o PT também, outros biotipos. Tu sai na rua e tu vai encontrar caras de esquerda insuportáveis, esses vegetarianos chato que ficam fazendo tatuagem New School com alargador na orelha. E quando tu fala que não tem, que o país tá quebrado, que não tem isso, eles ficam te olhando com a cara de cu assim. Eles ficam ofendidos. Se tu chegar e falar pra um cara que é concursado petista e tu fala que o Brasil tá caindo aos pedaços, ele vai olhar pra ti e vai dizer que não. Ele vai ficar com raiva, vai dizer, o Lula tá cortando direitos do povo. E ele vai olhar pra ti e vai dizer assim, não. Ele vai te excluir do círculo de amigos dele. Porque como ele é concursado, vários desses caras também têm empregos eles não fazem parte... A maioria dos petistas não está no mercado de trabalho. Da classe média que apoia o PT. Não faz parte do verdadeiro mercado de trabalho. Eles não são empresários. Eles não trabalham eles são concursados. A maioria é concursado, indicado para prefeitura, essas coisas. Tu tem esse tipo de gente também do lado do Bolsonaro. Tá? Mas esses caras são associados mais a tradições familiares e oligarquias políticas do que, por exemplo, oportunismo político. Não que nenhum dos outros dois seja superior ao outro. Então, o Malafaia, ele não entende. O Bolsonaro ele tem que ouvir as redes sociais. Porque ele representa essas redes sociais. O Lula cometeu esse erro. Então já está aí um mau conselho do Malafaia. Quem quiser colaborar, faça essa doação, qualquer dinheiro ajuda, tá? Para termos mais tempo para fazermos essas dissecações aqui. Porque essa eleição de São Paulo foi uma das coisas mais grotescas e escandalosas. O Brasil sempre teve esse carnaval eleitoral. Mas o mundo vai avançando
e tecnologias, e esses caras continuam no período Cretáceo. E também destrói o mito de São Paulo civilizada. Destrói isso aí. Termina com essa conversa de São Paulo, centro industrial, civilizado. O Brasil é tudo a mesma merda. Eu nunca boquei a mitologia de São Paulo nova-iorquina. Nunca boquei essa história. Nunca boquei. Isso é bom que seja exposto essa mitologia. Porque o Rio de Janeiro ninguém nem tenta provar mais nada. O Rio de Janeiro é um galinheiro e ninguém tenta provar mais nada. As pessoas que vivem a vida no dia a dia, as redes não servem para isso? Olha, o líder pode ouvir, mas ele não pode basear suas decisões pela opinião da maioria ou da minoria. Ele tem que basear suas opiniões pela opinião da maioria e da minoria. Ele tem que fazer isso. Porque esse é o pessoal que segue ele. Porque é uma relação dupla. Eu represento vocês. E para saber o que vocês querem, eu tenho que saber o que vocês querem, correto? Para continuar representando vocês e vocês me representando. Então, o Malafaia, ele tira... sabe por que ele fala isso? Porque ele é um abusador. E ele usa a autoridade de pastor dele. Esses pastores sempre fazem isso. Eu vi um vídeo uma vez do Malafaia dizendo que ele tinha autoridade divina. Não mexe com o pastor, que ele é ungido. Quer dizer, ele se coloca acima do bem e do mal. Como um semideus. Então, no fato, o Caio Fábio fez uma comparação com esses dois vídeos. Então, de fato, o Malafaia é um luciferianista. Ele se coloca como um representante, quase que um arcanjo de Deus na Terra. Enquanto que o Bolsonaro se coloca como um político. E não como um arcanjo do Senhor. Ele tem que basear suas decisões por seus princípios. 3 coisas que formam princípio. 3. Tá? Como se tu fosse um ser de princípios. Bom, os teus princípios não são cristãos. Evidentemente, eu desafio qualquer um que acha que o Malafaia é um cristão em botar ele comparando com Jesus e achar um cristianismo comparativo a ele. O que forma um princípio? O quê? Crenças, valores e caráter. Tá bom. É isso aqui que são formados o teu princípio. Crenças, valores e caráter. Isso não significa que seja bom. Princípios não significa uma coisa boa. Então, um líder... Tá, mas o Bolsonaro tá em guerra, o idiota. E na guerra não adianta tu ter princípios. A guerra não é feita... Não se vence uma guerra com princípios. Se vence uma guerra sendo flexível. Princípios não vencem guerras. Rigidez não vence guerra. Guerra é loucura, caos. Tu treina um soldado numa academia militar e tu larga ele num regime de... Por isso que o brasileiro tinha que pegar esses soldados. Nós tínhamos que enfiar o nosso exército numa guerra. Porque aí isso criaria só isso acabaria com esses golpes de estado de militares. Porque isso colocaria a realidade da guerra no coração do militar. Porque esses militares brasileiros são militar de papel. Isso é um bando de parasita. Nunca lutou, nem aquelas de paintball esses caras lutam. Só constrói ponte. E quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, nem ponte esses idiotas sabiam construir. Então, várias mostravam que eles iam ver lá, tudo rateando, olhando pro espaço. E os caras dizendo, meu, te liga aí. Todo o sistema de autoridade de segurança falhou no Rio Grande do Sul. Terminou. Lembrando que eu também me esqueci de votar. De tão importante que são esses caras. Ok. E uma outra coisa de um líder, Mônica. Anote. Salomão, o homem Salomão, vem o Salomão. Viu? Salomão. Salmo 91 também. O sábio da Bíblia diz assim: onde não há conselhos, os projetos saem em vão. Na multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Então, um líder ouve qualquer um? Não. Quem é? E lembrando que o Malafaia não é o qualquer um, obviamente, né? Quem é que na história esteve do meu lado? Ele só fala dele, esse cara. Ele só fala dele. Tudo que é bom é o que é bom pro Malafaia. Tudo que é ruim é contra o Malafaia. O Malafaia, ele é narcisista, esse cara é... Bom, falta alguma dúvida? O Bolsonaro, se tu for esperto, tu bota esse cara no lixo e deixa ele gritando sozinho aí. Ele é narcisista. Coitado da mulher do Malafaia. O que ele não controla, ele surta. Ele tá brabo que o Bolsonaro não obedece ele. Ele achou que o Bolsonaro é um servente dele. Se deu mal, Malafaia. Quem é que na história me deu conselhos? No meu aniversário. Quem quer saber do teu aniversário, cara?
Ele mandou agora, dia 14 de setembro, ele mandou um vídeo. Ele conta tudo, cara. Tudo. Não dá pra... Esse cara não é confiável. Para botar na igreja. Palavras dele, eu tenho um vídeo. Me deu parabéns assim, Malafaia, até hoje você não errou uma. E daí? Isso é que nem quando tu fala pra uma guria feia. Como tu tá bonita hoje? Obrigado. Ela pode ser até feia, coitada. Tu fala às vezes porque tu quer, né? Às vezes a guria tá meio cabisbaixa, ou tu quer falar uma coisa pra agradar, tu fala, como tá bonita hoje. Obrigado. O Bolsonaro ele vai te mexendo. Nós precisamos desse maluco aí. Falar umas coisas pra ele. O Bolsonaro é político, ele cultiva relações e influências. Tu que é imbecil e achou que ele era o quê? Esse cara, o Malafaia é completamente maluco. No vídeo de aniversário, eu não pedi pra ele falar isso, eu nem sabia que ele ia gravar. Então, Mônica, todas as vezes que eu dei um conselho pra Bolsonaro, eu não errei posso errar amanhã. Uau! Agora, eu desafio vocês na vida pessoal de vocês a lembrar de algum conselho que tu deu pra alguém que ele nunca errou nenhum conselho. Antônio Conselheiro. Todos os Panteras Negras. Esse cara é o maior líder da história do universo. Esse homem nunca errou um conselho. Porque ele é ungido, deve ser por isso. Ou daqui a pouco, até hoje. Então, um líder, o que ele faz? Peraí. Quem é que tem peso para me aconselhar e eu dizer assim, aceito ou não aceito? Não. Seguia exclusivamente pela maioria de redes sociais. Um líder não pode. Não pode. Então, o que o Malafaia tá com medo? O Malafaia tá com medo de perder influência sobre o Bolsonaro. Ele tem ciúmes de alguém não precisar dele. Ele é narcisista. O Malafaia é um narcisista patológico. Ele é um narcisista patológico. Ele precisa desse vampirismo. Então, como ele vê que o Bolsonaro, ele tá vendo que a direita não seguia mais, como nunca seguiu. Eu não sei onde é que ele tirou isso. O papel dele de cafetão político, a serventia do Malafaia está desaparecendo. E ele associa isso com o Marçal também. Porque o Marçal mostrou que tu pode ser de direita e nem ser evangélico. Só picareta. A política de massa não precisa da religião. E tu não precisa ser de esquerda para ter uma política de massa sem religião. E é disso que o Malafaia está com medo. Do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro também não precisa do pastor em si, Malafaia. Porque ele pode conseguir outros pastores por aí. É cheio de candidato a ser amigo do Bolsonaro. Então ele tá com medo, Malafaia, de perder. Então ele tá com ciúmes da influência das redes sociais. Mostra que ele é míope, esse cara. E que eu não vou nem procurar clipes antigos onde ele se contradiz, porque nem precisa fazer isso, porque é óbvio que esse cara é hipócrita e se contradiz o tempo inteiro. Mas ele tá com medo de perder a influência. E ele tá com medo de o Bolsonaro precisar mais das redes sociais do que dele. Ele tá se sentindo inútil. Um líder não pode. Agora... É engraçado que ele que define o que é um líder. Ele é que nem o Papa definindo reis. Outro maluco, o Papa também. Esse cara é doido, cara. Outra coisa que eu queria dizer pro senhor é a seguinte. Ayatollah. Por que o Marçal é tão horrível? Agora tu vai ver por que o Marçal é tão horrível. Se liga nessa daí. O Marçal é algo que o senhor abomina tanto. Muitas pessoas ficaram curiosas por que o senhor tem essa posição. É porque o Marçal fala mal dos pastores, diz que as pessoas podem falar diretamente com Deus, não precisam da igreja. O Marçal diz que as pessoas podem falar diretamente com Deus, não precisa da igreja. É verdade, eu digo isso. Mas a razão do Marçal falar isso aí é porque ele se coloca como coach. Então ele quer ser o teu líder psíquico, espiritual. Então ele tira qualquer entidade competitiva da vida dessas pessoas para ele tomar o lugar dela. Não é por benesse. Esse canal poderia ser muito maior, ganhar dinheiro se eu fosse um picareta explorador. Eu matei essas raízes cultistas nesse canal muito tempo atrás. Aliás, matei noutros canais. Eu vou deixar o link aqui do canal que eu tenho, porque eu acho que muita gente aqui não sabe que eu tenho um outro canal.
Tá? Não sei nem se vocês vão ouvir esse vídeo até esse pedaço. Eu vou fazer um vídeo curto sobre isso depois. Mas se vocês estão ouvindo aqui, eu vou deixar um link de um outro canal que está aí. Vai estar abaixo dos links de colaborações financeiras, de doações financeiras. E vocês vão lá e vocês vão se inscrever naquele canal e olhar no contador do número de inscritos. O canal tem 2.340 inscritos. O Alexandre de Moraes já estava fazendo shadow ban nessa putaria toda antes dessa história toda ser exposta. E eu já estava dizendo isso e ninguém me deu bola pra mim. Porque eu tô falando com a audiência errada. Eu tô tentando falar com o pessoal de esquerda e a esquerda morreu. O nacionalismo, o PT roubou o nacionalismo e matou ele. Tá? Então, eu vou ter que achar outro pessoal revoltado aí. Porque é da revolta que surge a justiça também. Né? Então, aqui nós vamos descobrir por que o Malafaia odeia o Marçal. Tá? Porque é um competidor. Tudo isso se trata do Malafaia. Não tem nada a ver com o princípio de direita e Deus e Jesus. É óbvio que não. Nem do Bolsonaro. Esse cara não é nem leal. Ele não tem o tal do princípio que ele tá falando. O princípio do Malafaia é o Malafaia. Tá? Falar com Deus? Não é isso não. Eu vou te explicar, Mônica. Eu e você somos a nossa história. Vem ele com a história de novo. Eu e você somos a nossa história. Então, é o nosso status. Nossa história. Tá aí, o Marçal tá fazendo a história dele. Ele não pode formar uma história? Não existe história sem homem, nem homem sem história. Ah, vem ele com essas frases que só impressiona imbecil. Tá? Então, eu e você, quando eu olho pra você, eu vou aqui dizer... Esse é o truque que ele faz, ó. O Malafaia tem esse truque que ele finge que isso é a verdade, que é o seguinte... Eu te esculacho, mas eu reconheço certos fatores sobre você. Isso é um truque de retórica. Tu é um bosta, tu é um comunista de merda, filho da puta, mas pelo menos é um cara de princípios. O que isso quer dizer? Tu acabou de me esculembar? Ela é gorda, feia, ela fede, mas ela é uma boa mãe. Como é que é? É aquele, o Malafaia ele faz. Você é um promíscuo, mulherengo, tá? Bate nos filhos, mas de vez em quando, mas ele sustenta a casa, é um bom pai. Ele faz o bom policial e o policial mau. Esse é o truque do Malafaia. Vou dizer pra você, ele fez com o Bolsonaro e vai fazer com ela agora. Botei Twitter contra você. Grande merda. Legal? Por suas posições. E por que hoje eu converso, te dou informações? Porque tu é um alcoviteiro, filho da puta, que requer atenção e do poder sobre as pessoas, e tu usa qualquer recurso possível pra isso. Uma história. Pra mim, você errou quando você colocou uma coisa sobre mim lá atrás. Ok, mas eu olho pra história. Quer dizer, eu olho pra tua posição social e pelo status. Por onde tu tá na sociedade. O fato de tu ter uma posição num canal, num jornal, isso é a história que ele tá dizendo. Ela não é uma qualquer. Então o Malafaia é narcisista, ele só quer o poder que o outro pode oferecer pra ele. Então esse é um cara que não conversaria com uma pessoa qualquer. Ele é soberbo pra caralho, esse cara também. Se você não tivesse história, você estava bloqueada na minha rede, como eu já bloqueei uns 5 jornalistas. Ah, quanta honra. Porque não tem história. Então você tem história, cara. Grande merda a história. Eu tenho que entender isso. Olha o jeito, que coisa legal, que cara simpático. Então, vamos lá. Pablo Marçal, qual é a história dele? Quem é que chupa o pau desse cara? Que mulher ouve esse cara falando e pensa: nossa, como eu quero chupar o pau dele. Quem fica molhado ao ver esse cara falar? Porque tem muito homem feio, o pessoal às vezes olha assim: como é que esse cara feio tá com essa mulher? Porque a mulher se atrai por coisas que não são só a beleza física do homem. Ela se atrai pelo estilo da pessoa, pela maneira de ser da pessoa. Eu não sei que tipo de mulher se sentiria atraída pelo tipo de ser do Malafaia. Eis o mistério. Na direita. Vou começar por aí. Nenhuma. Qual é a história dele no mundo evangélico? Aí vou dizer pra você. Desmerecer a igreja evangélica. Desmerecer a igreja evangélica. Primeiro que evangélica não é uma igreja. É um puteiro, um galinheiro onde cada um monta a sua própria igreja. Desmerecer doutrinas fundamentais da Bíblia. Doutrinas fundamentais da Bíblia. Lembrando que essa frase em si já não é cristã, porque Jesus já desmerecia. Jesus destruía doutrinas da Bíblia o tempo inteiro. E acusava os religiosos de não seguirem
Deus em verdade e espírito. Não vou aqui citar as parábolas de Jesus tudo de novo. Jesus não era dogmático. A lei de Deus não é um dogma. Por isso que Jesus oferece perdão e redenção. Ele não oferece justiça. Ele sabe que são todos pecadores. Qual é a mensagem de Jesus? Somos todos pecadores. Nenhum homem está numa posição de julgar e condenar outro homem. Somente Deus pode julgar, perdoar e condenar outro homem. E portanto vocês são todos iguais em pecado. E não tem essa hierarquia que é o contrário do que o Malafaia prega. Que existe uma hierarquia de moral e estatura de ser. Para Deus não existe. A partir do momento que você está no mundo, você está no mundo do pecado e você será tratado como um pecador. E ele te oferece redenção e perdão. Meu jugo é leve. O jugo do Malafaia é leve? O cara surta histericamente sobre qualquer coisa. Isso é a coisa mais... O surto histérico do Malafaia, olha a cara dele. Acha uma cara feliz desse cara. O surto histérico do Malafaia é o contrário de qualquer coisa cristã. Desmerecer aquilo que nós, pastores, pregamos e que é a base da crença evangélica. Então, eu tenho duas coisas. Um cara... Ele disse que não era nada disso e passou imediatamente a dizer o contrário do que ele mesmo disse. Que nunca se posicionou em nada, Mônica. Em nada. Ele aparece em 2022, some e aparece em 2024. Então, duas. Terceira. Só porque tu não percebeu o crescimento de uma pessoa não significa que ela sumiu. Tu que é um boca aberta, alienado, que não enxergou o que estava acontecendo. Não adianta tu querer dizer que as redes sociais não existem, que o que acontece nas redes sociais não importa. Importa sim. E se tem uma coisa que o Bolsonaro e o pessoal... Tu não entende que a direita tem mais conexão com as redes sociais do que com a igreja. Esse é o erro da esquerda e teu, em achar que a importância do eleitorado evangélico, isso aí é papo, cara. O brasileiro, antes de ser evangélico, o brasileiro é brasileiro. E o brasileiro troca de religião toda hora e deixa de ter. Isso é tudo flexível. O que o brasileiro não abre mão, há mais fé de que o sistema político brasileiro é podre e injusto do que há na tua própria igreja. Porque isso é verdade, o sistema político brasileiro é injusto. É uma porcaria. O brasileiro entende isso. Essa é uma verdade mais óbvia que a mentira que tu tenta disfarçar dentro da tua igreja como verdade. Tá? Psicopata, eu não comi merenda há 5 anos na universidade, manipulador, mentiroso. Isso tudo tu é. Tudo que tu tá acusando de ser, tu é aqui também. Usa técnicas de manipulação. Técnicas de manipulação. Eu acabei de escrever a tua técnica de manipulação. Ninguém vira pastor de igreja sem saber técnica de manipulação. Eu acabei de escrever a tua aqui, do policial bom, policial mau. Esse cara é incrível, esse Malafaia, né? E ele ensina, tá? Como? Ele tem uma inteligência por ser psicopata fora da curva. Tu quer dizer que pessoas inteligentes são psicopatas? Porque é uma ameaça pra tua seita? Então imagina tu tá dentro do culto da igreja do Malafaia. E tu decide, por exemplo, que tu quer dar o fora dali. E aí ele diz assim, ele vai usar isso aí. Tá? Então ele tem uma inteligência, um carisma que é marca de psicopatas. Carisma é coisa de psicopata. Bom, tu não tem carisma, então quer dizer que tu não é psicopata. Tu não tem carisma e tu é um psicopata. Um poder de manipulação. Mônica, para pensar. Como um cara que ao longo da campanha, provado, cadeirada, debochou, podia ir correndo para o hospital, soco no Duda da campanha, programado, ele dá sinal para o cara dar o soco. Fala que um líder evangélico maior da igreja evangélica, pastor Zé Hélio, estava falando dele. Mentira. Os filhos desmentiram. Ele induz o pastor a responder o que ele quer. O documento falso, médico. Como é que esse cara tem 1.700.000 votos? Ah, mas eu posso falar isso sobre qualquer coisa. Como é que tu tem 60 mil... Quantos 60 milhões de evangélicos te seguem? É isso que ele disse? Como é que tu tem? Eu posso falar isso. Como é que o Macedo... Nós sabemos que o Edir Macedo sequestrava crianças em Portugal. Literalmente, os netos do Edir Macedo são crianças roubadas de orfanatos portugueses. Esse foi um dos originais copyright strikes que eu tomei de um canal de notícias portuguesa no meu primeiro canal Café Play Games, quando eu expus isso. Tu pode expor isso o dia inteiro para um cara da Universal. Ele não tá nem aí. Como é que alguém segue, sei lá, o Joe Rogan? Como é que alguém segue... Tudo, pode dizer sobre qualquer coisa. Como é que o PT segue o Lula a qualquer custo?
Isso não é um fato estonteante? Tu enxerga esses seguidores por todos os cantos desse tipo de gente? É pra gente analisar como é O que senhor falou pode... isso. O senhor falou isso pro Bolsonaro? Porque a informação que eu tenho é que o senhor falou, esse homem vai desafiar a tua liderança. O senhor falou isso para ele? Eu disse para Bolsonaro, eu marquei para ele. Bolsonaro, se esse cara fosse alguma coisa na direita, eu respeitava ele. Esse cara não é nada, ele só... Se esse cara fosse alguma coisa na direita, eu respeitava ele. Ou seja, quando ele disse, eu não preciso de base evangélica para ser de direita, aí que esse cara surtou. E daqui a pouco o Bolsonaro vai dizer, eu também não preciso de ti. Na verdade, o que o Marçal sinalizou é que eu não preciso de base evangélica para fazer uma base de direita. Eu não preciso ser evangélico para ter uma base de direita. Que, como eu disse, a direita é formada pela antítese antissistema, não pela religião. Por que o Olavo de Carvalho estrategou junto com o Bolsonaro e o pessoal da CIA, essas inteligências que tinha por aqui, pessoas subalternos, né? Com o Heleno, com o Mourão. Por que eles estrategiaram isso? Porque eles achavam, como como o Olavo era líder de seita, ele achou que poderia, os fanáticos maiores estão dentro da religião. Mas tem muito imbecil dentro da religião que segue aquela bobageira porque ele acha que aquilo é a verdadeira representação de Jesus Cristo. Ele é um alienado, coitado. Ele não é ele não está ali por maliciosamente. Se ele quiser realmente a verdade, ele vai sair dali um dia. Muitas das relações evangélicas são transitórias. Um ser evangélico não é um ser de super convicção. Religiosos não são pessoas convictas. Porque a religião é uma farsa. E tu vai descobrir que ela é uma farsa eventualmente quando tu precisar de uma coisa mais profunda. Tu vai ver que Deus não tem conexão com isso. Tem uma ganância e ambição. Uns percebem desde então, eu nunca fui religioso. Eu sempre enxerguei a verdade. Eu nunca não vi isso. Agora tem pessoas que... Ser presidente vai dividir a direita e vai levar mais da metade do voto evangélico. E você está calado. Foda-se o voto evangélico. O voto evangélico não é o voto evangélico. O voto evangélico é uma ilusão. O que existe é o voto da direita. O voto da direita é antissistema. É um cara tipo assim, ele não gosta do sistema, desse nhanhanhã politicamente correto, desse cinismo do centrão, que é o que a esquerda virou o centrão, e a direita descolou-se do centrão e faz essas coisas de atacar todo mundo, de xingar, de debochar, e o povo gosta disso porque ele odeia o sistema político brasileiro. O pessoal odeia pagar 10 mil no iPhone, o pessoal odeia pagar imposto em tudo que é coisa. O Marçal representa a antítese disso. O pessoal odeia TV aberta. O Marçal ataca o Datena, TV aberta. E o Datena achou que porque ele era puxa-saco de polícia, ele iria ter fama. Não, ninguém tá nem aí. A direita não gosta mais da polícia também. Tu vê que coisas que mudou na direita. A direita não gosta mais da polícia, porque eles aprenderam que a polícia não obedece eles. O que já desmente a história da esquerda, que a polícia é de direita. Eles já são idiotas. Não, a polícia é de esquerda. A polícia é o que... A polícia é prostituta, é o que é. O cara que tá, o pajé que tiver lá manda porque são concursados público. Se eles desobedecer a lei, eles perdem o salário deles. É simples assim. Então, é a natureza do sistema. A direita não é mais pró-polícia, o que significa que essas campanhas militares de policial na internet vai terminar. A direita não é atrelada ao evangélico, mas essas duas coisas são reveladas agora e o Marçal provou essas duas coisas. Porque a direita não se importa se um cara é criminoso ou bandido. O brasileiro não tá nem aí. Porque ele pensa assim, ó, o governo que nos governa é mais bandido do que esse cara que o próprio governo tá chamando de bandido. Então quando o Alexandre de Moraes ataca alguém, quando o Lula ataca alguém por ser com a base da desonestidade, da corrupção, o povo não tá nem aí pra essa merda. Porque ele sabe que esses caras são muito mais corruptos. A própria política é mais corrupta que isso. A mesma coisa quando tu ataca o Marçal por falsificar laudo, o pessoal não tá nem aí se ele falsificou laudo ou não. Eles provavelmente acham que o Boulos é um drogado mesmo. Eles vão odiar o Boulos. A razão por eles desprezarem o Boulos é muito maior
do que eles consideram uma tática de guerra. É que nem um apoio a Israel, que tu provavelmente fica molhado quando vê a bandeira de Israel. É a mesma coisa. Não importa se Israel mata criança. Israel é o povo de Deus. Eles podem matar quantas crianças eles quiserem. É a mesma coisa assim que eles veem o Marçal. É a relação mítica de seita cultista das pessoas que faz elas apoiar esses caras. E não os teus princípios, que na verdade se tornam retórica, porque tu é um cara falso, tu é oco. Isso é só retórica para as pessoas. Isso é só blá blá blá. O que eles querem é antítese, é atrição, é ataque, é guerra. Eles odeiam o sistema, eles odeiam pagar imposto. O brasileiro odeia ir no mercado e ver o quilo da carne a R$40, uma carne pura osso e pelanca. Ele odeia isso. Ele odeia o salário mínimo dele ser uma merda. Ele odeia trabalhar 8 horas por dia para comprar uma porra, umas porcaria que quebram em um mês. Tá? Para pagar 10 mil num celular. Um tênis decente custa quase R$700, que não fica furado em menos de um ano. Ele odeia essas coisas. O brasileiro odeia isso. Ele olha para os Estados Unidos e vê aqueles caras com carrão, com coisa. Ele odeia, ele quer ter essas coisas também. Ele odeia. É um problema financeiro. É o ódio contra a miséria e pobreza financeira. O pessoal odeia isso. Não tem nada a ver com Deus, religião, valor. Vocês vivem nessa bolha. Isso aí morreu, acabou. Acorda, Malafaia. Ele não vai acordar porque é aquela coisa. Se tu tem um martelo, todos os problemas tem que parecer um prego. Então o Malafaia, ele quer que tudo seja um prego. Mas não é mais prego, Malafaia. O Bolsonaro entende que o mundo gira. Tá? Desse idiota, não. Assistindo isso. Você é o maior líder da direita. Se um outro cara da direita se posiciona, porque tem história, ok, eu posso ir contra ele. Agora, um cara que não tem história... Mas ele tá fazendo a história dele. Como é que o cara vai começar? É que nem aquela história assim, ó. Contratamos pessoas só se tiver experiência. Então quer dizer que quem nunca tem experiência nunca vai ser contratado. Se eu não sou contratado, eu nunca vou ter experiência. Isso é uma falácia o que o Malafaia tá fazendo aqui. Ô, Mônica, Mas o que o senhor falou pro Bolsonaro? Por que ele poderia ultrapassar a liderança do Bolsonaro? Porque o senhor... a gente conversou sobre isso. O senhor falou da inteligência dele, Então, porque ele poderia. Ele vem com pinta de evangélico, porque ele já foi, ele conhece a linguagem evangélica e Bolsonaro não conhece a linguagem evangélica. Ele é um tremendo de um orador manipulador. O Bolsonaro não conhece a linguagem evangélica? Como assim? De alto grau. Tem um poder de saber usar redes sociais como ninguém. Um poder. É um pajé, um mágico. Como ninguém. Então eu disse, Bolsonaro, não é uma disputa de um cara real da direita. Eu não podia falar nada. Como não? Tu acabou de dizer que o cara é extraordinário, fudido, hipergaláctico, extraordinário e ao mesmo tempo ele não é nada. Como assim? Eu não podia falar nada. É uma disputa da direita. Acabou. Não. É um cara perigoso. Perigoso. Pra nação. Porque esse cara, ô Mônica, ele desviou... Eu odeio quando ele fala a pessoa pelo nome, querendo fingir que ele tem que ele respeita a pessoa, tendo intimidade. Se você não observou, em nenhum debate ele respondeu. Ele desviou mais de 3 milhões de reais de doações que ele recebeu para construir casas em Camisungo, na África. Isso que a gente sabe. E daí? Se nós formos investigar a tua igreja, o que nós não vamos achar nessa merda aí? Eu me lembro que nós sabemos a relação da igreja com lavagem de dinheiro de traficante. E ele quando alguém faz doação para tua igreja, tu pergunta a procedência? Não, eu duvido. Eu duvido. Se a Polícia Federal chacoalhar a tua igreja, o que sai daí? A única razão deles não chacoalhar a tua igreja é porque se eles chacoalhar a tua, eles vão ter que chacoalhar todas. E eles não querem chacoalhar todas, que vai parar lá no catolicismo. E o Papa dizendo, então não chacoalha a minha igreja. Deixa eu traficar a criança em paz aqui, querer dominar o mundo, dá licença. Aí você chacoalhar um, tem que chacoalhar os judeus também. Não representa nem 0,5% da população. Fica enchendo o saco de todo mundo. Vão ter que chacoalhar todo mundo. Aí não pode chacoalhar. É isso que serve a liberdade religiosa, é para proteger a religião. E não para proteger tu que não tem religião. Então quer dizer, te liga, seu. Ele é mau caráter. Mau caráter. O Boulos atacou ele, o prefeito atacou ele. Eu ataquei ele 3 vezes e desafiei.
Cara, esse cara, como todo narcisista, ele é infantil de um jeito besta, né? E ele, em vídeo, vem cá, responde. Tu nem tá em campanha, cara. Diz que eu sou mentiroso? Ele, ó, calado, porque isso é uma verdade. Então, não é uma questão de dizer, olha, Bolsonaro, esse cara vai dividir a direita porque ele tem força política, porque ele... Cara, pensa bem, esse cara lê Bíblia, ele lê tudo que é livro, e ele continua maluco, histérico, tu vê que ele é imune ao que ele aprende. Será que tu consegue imaginar esse cara sentado lendo um livro? Com esse nível energético de besteira que ele fala? Eu entendo que o cara não tem paciência para ler livro também. É um saco ler livro. Tem períodos onde tu lê mais e períodos onde tu não lê. Mas eu não consigo imaginar esse cara, tu vê esses livros aqui atrás, não consigo imaginar esse cara sentado lendo. Ele lê, mas não deve, ele lê, mas não deve assimilar o que está escrito, ele assimila o que ele quer do livro. É um cara que tem... Não, ele é uma farsa Uma na farsa. direita. Ele está se aproveitando Uau. da direita. Tu é um cara que não faz isso, né? Nem um pouco. E olha, só na campanha, Mônica, só na campanha, só nessa campanha, ele já falou bem, já falou mal. Mas tu acabou de falar, tu fez, nesse vídeo tu fez isso, caralho. Tu em menos de um minuto fala mal, destrói uma pessoa, daqui a pouco tu diz que o cara é um cara honesto, um cara bom, um cara não sei o que. E tudo nesse tom de voz tão querido que tu tem. Já falou bem, já falou mal de Bolsonaro. E ontem, ele solta um vídeo, ontem, eu digo, meu Deus, não é possível. Esse cara passa... Tu reza em algum momento, Malafaia? Tu frequenta a tua igreja mais em algum momento? Esse é o cara que diz que redes sociais não importa. Esse cara passa o dia inteiro olhando videozinho de rede social, buscando meios de se inserir e explorar situações políticas para ele. Tá? Se ele fizesse tudo isso, que nem o Marçal faz. O Marçal tem mais integridade do que tu, porque ele tirou Deus da putaria dele. Ele é mais íntegro do que tu, e é por isso que as pessoas respeitam ele. Ele tem todas as qualidades idiotas que a direita tem. Todas as coisas que tu pode achar bizarras sobre a direita, ele tem. Só que ele tirou Deus da jogada, e as pessoas no Brasil respeitam isso. O pessoal tá cansado, já chegou o saco, Malafaia. Ninguém aguenta mais moralismo religioso. Porque quando tu tá na merda, todos os teus preceitos éticos, morais são questionáveis e postos à prova. Gente que achou que nunca ia ter que estar escrafunchando lata de lixo para comer, tá escrafunchando lata de lixo. Gente que tem que estar traindo seus princípios. A sobrevivência, a guerra faz isso. E as pessoas que apoiam a direita e o Bolsonaro entendem o princípio da guerra. O Bolsonaro e a direita, o Bolsonaro criou na direita esse princípio de luta. Nós estamos em guerra. Isso não é baseado em princípio, é baseado antissistema, uma coisa meio confusa e contraditória, mas eles comunicam isso e não tem nada a ver com Deus isso. Então, o Marçal, ele é mais ético porque ele exclui Deus da putaria política da vida dele. E o pessoal olha pra ti e pensa, pô, esse cara usa Deus pra poder político. O brasileiro não respeita pastor rico. Não respeita. Ele solta um vídeo que todo psicopata consegue esconder emoções e criar vários papéis. Que nem tu? Sim. Ele ontem, uma pessoa equilibrada também. Porque o fato de tu ter que estar expressando 300 coisas ao mesmo tempo, feito um histérico que nem tu, não significa que tu é um cara não psicopata. Existem psicopatas histéricos e psicopatas não histéricos. O que quer dizer isso? Elogia. Psicopatia é uma doença mental, não tem nada a ver com uma forma de se expressar. Bolsonaro, fala bem de Bolsonaro. Olha como ele é sagaz. Sexta-feira, antes do escândalo do documento, ele chama a imprensa e diz assim: eu estou engasgado. Eu estou para falar isso há muito tempo, mas vou falar agora. O Malafaia que me levou a isso, só que ele deve ter feito algum acordo e está calado. Eu apoio o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso ele falou sexta-feira à tarde. Olha como é. Que cara é esse? Aí me usou, aí eu fiz um vídeo para ele. Fiz um vídeo e postei. Assim, comecei rindo. Eu disse, olha, Pablo Marçal, tu tem vaga garantida na Globo ou em Hollywood. Tu é um artista. Deixa
Deixa de palhaçada, rapaz. Em 2 anos, ninguém como eu combateu Alexandre de Moraes. Sabe por que eu parei agora? Para desmascarar você, que é uma farsa. Então, Agora, o senhor acha que o Bolsonaro, o senhor acha que ele dividiu? O senhor acha que ele é um fenômeno que vai desaparecer agora ou ele ainda é um risco, especialmente para a direita? Olha, ele não é risco mais para a direita. Sabe por quê? Porque todas as técnicas que ele utilizou, ondas de impacto, ele falou, eu vou criar 22 ondas de impacto. Ele que falou. Ele falou, Mônica. Então, por que o senhor acha que ele não é mais uma ameaça? Então, para mim, ele não é mais uma ameaça, porque ele está desmascarado. Quando ele vir, vai ser despejado tudo isso em cima dele. E outra, Bolsonaro não vai poder mais ficar em cima do muro. Vai ter que partir, para o confronto. Tá? E a turma de Bolsonaro, que contra defendeu quem? ele... Confronto contra quem? Como é que é? Vai ter que ir pro confronto. Se Pablo Marçal vir, Bolsonaro vai ter que ir pro confronto. Não vai dar para ficar em cima do muro. E a turma que apoiou ele, de Bolsonaro e da direita, vai ter que fazer uma escolha. A maioria vai ficar com Bolsonaro. Os maiores influenciadores, os recalcados, Salles, vai, bota aí na lista aí. Outros, bota aí. Mas não, Nicolas. Ele não vai... Nicolas. Ele não vai... Nicolas. Não vai? Nicolas não é louco. Nicolas, é louco, agora... sim. Não nessa eleição, eu tô falando, lá na frente viu um pau entre Bolsonaro e Marçal, Nicolas não vai, Magno vai abrir a boca, Gayer, que foi homem nessa campanha, vai abrir a boca. Mas Gayer é um imbecil completo. Eu não acho, eu tô dando hipótese. Ah, tá. Porque ele já disse ontem que vai ser candidato a presidente ou governador. Ele já falou, Mônica. Agora, pastor, Esse cara a liderança é do insuportável. Bolsonaro fica questionada e questionável depois de tudo isso? Olha, eu ainda digo para você que Bolsonaro é um fenômeno. Ah, meu Deus. Você pode falar o que quiser. Tu já falou. Ele ainda tem, como a gente diz, ele ainda tem muita gasolina no tanque. Tá. É aquilo. Teu carro tem o tanque Só ele, porque a maioria das pessoas não tem nenhuma gasolina em tanque nenhum. cheio. Com essa gasolina que dá 6 pila. Perdeu um quarto, mas tem gasolina pra caramba. Então, ele perdeu alguma coisa, porque o povo tá olhando. De um lado. O povo, tu não entende, tu tá perdido, Malafaia. Tu não entendeu nada. De outro. Já era essa coisa que eu já expliquei já. Eu recebi muitos telefonemas, muitos. Mentira! Pastor, tô decepcionado com o Bolsonaro. Ninguém faz isso, mentira. Eu duvido que alguém ligue pra esse cara pra dizer isso aí. Eu duvido. Claro, ele não podia ficar em cima do muro. Aí eu, que sou um aliado dele. Eu não sei se tu é aliado do Bolsonaro, tu parece mais inimigo que aliado. Olha, de fato ele errou, mas ele ainda é um cara que merece a nossa confiança pela sua história. História, porque ele tem poder e status, ele acabou de dizer, chega a estar vesgo, eu nem falo isso aí. Eu vi um cara, esqueci o nome dele, um camarada de São José dos Campos, que fugiu para não ser preso, porque produzia vídeos, a casa dele foi invadida, eu esqueci o nome dele, tá na América. Tá na América. Na América eu também tô. Tá nos Estados Unidos, quer dizer. Esse cara entrou de cabeça na campanha de Pablo Marçal. Tá bom. Ele tem muita força em rede social. Quem é aquele porra do cara de capivara, aquele o Olavete, aquele? Como é o nome dele? Como é que é o Alan dos Santos ou é o Rodrigo Constantino? Na sexta-feira, no sábado, ele fez um vídeo, disse assim, pode bater o pau, pode falar o que vocês quiserem, quem quiser votar em Marçal vota, quem quiser em Bolsonaro vota, eu só quero pensar, eu só quero analisar o que Pablo Marçal está fazendo. Você sabe o que o Pablo Marçal falou para vários? O quê? Vamos construir uma nova direita. Aí esse cara disse assim, como é que você vai pensar numa direita e tirar Bolsonaro da história? Uau! Não pode. A história da direita passa por Bolsonaro. Sim. Porque pela primeira vez a direita se posicionou como direita. Porque antigamente a direita era uma prostituta. Agora não, você tem a direita prostituta
e você tem a direita que se posiciona. Isso. A direita prostituta e a direita que se posiciona. Essa é uma contradição, porque tu disse que o Bolsonaro traiu os princípios dele e que ele não tem que ouvir o Marçal, porque tu é um cara de princípios, certo? E o Marçal não é, porque ele não tem história. Essas conversas são falaciosas, né? O que significa ter história? Tempo de status e poder. Ele tá com medo do Marçal, porque eu já expliquei. O Marçal mostrou que a direita não é religiosa, que o princípio da direita não é religião, e o princípio da direita é anti-establishment, é ser contra o sistema. Esse é o princípio da direita, o que a esquerda não é mais. E não duvide, porque essas convicções são meio turvas, tá? Que parte da militância da esquerda, viu, seu Rui Costa Pimenta, não vai pro teu partido, ela vai pra direita. Que o pessoal não aguenta mais Marina Silva, Ministério de Indígena, isso aí ninguém aguenta mais, salário mínimo cheio de imposto, é um fato. O Haddad encheu de imposto contra o pobre. O Lula não luta contra banco nenhum, ele apoia os bancos. Então as coisas que diferenciariam em princípios nacionalistas, é porque a esquerda ela sempre usou a imagem que ela era nacionalista, como o Bolsonaro usou. E agora provou-se que o Lula também não é nacionalista e que ele está cagando pro nacionalismo. O que a direita provou é que ela não precisa de religião para ter poder. O Marçal fez um grande passo, ele é um cara corajoso nesse sentido. E o pessoal vê a coragem. É aí que tá, não tem como fingir coragem. O pessoal vê, o simples fato do Malafaia estar tretando com ele fortalece o Marçal. Então, a traição do Malafaia contra o Marçal fortalece o Marçal. Foi Bolsonaro. Você não pode jogar isso fora. Então, eu dizer que não estou decepcionado com o Bolsonaro, estou porque eu falei para ele. Eu mandei para ele, nessas eleições, Mônica, mais de 30 zaps. Cacete, imagina ser zapeado por esse cara o tempo inteiro. O Bolsonaro tá de saco cheio de ti. A hora que ele puder, vou me livrar desse xarope. Esse cara aqui tava aqui batendo punheta, comendo a gostosa. Minha mulher vê esse xarope me encheu o saco. Tu sabe que o Bolsonaro pode destruir a tua imagem pública, Malafaia, em 2 minutos, só com umas piadinhas. Ele vai fazendo, dando curva, fazendo balão. E ele vai levar, ele pode até levar a militância. Na hora da eleição tudo isso termina e tu fica desse tamanho. O Bolsonaro pode roubar a tua base evangélica completamente. O Marçal já provou que tu não precisa de base evangélica para ser de direita. E aí? Pega os católicos que estão aí, eles vão pegar as bases do PT. Porque como é que o PT, quem são essa audiência de votantes que votou no Bolsonaro em 2018? Quer dizer, é isso aí que o PT, ele fez uma lavagem cerebral, o PT, onde eles querem acreditar que todo mundo é fascista. O Ciro Gomes batia nesse aspecto, porque o Ciro Gomes presta atenção no aspecto eleitoral. Esse pessoal que votou no Bolsonaro, massivamente, 80%, esse pessoal era o mesmo pessoal que apoiava o Lula. Esse pessoal não faz isso. Existe muita transição política. Então pensa que o que o Malafaia chama de princípio é rigidez. E a rigidez ela é temporária na política. Não tem essa história de princípio. Na verdade, a direita está se definindo agora. A única qualidade persistente da direita é ser antissistema. E se o pessoal que não é alienado de esquerda, entende que também é antissistema, e por isso se sentia de esquerda, porque achava que a esquerda representava o sistema antissistema, né? Representava a simpatia antissistema, vai para a direita, vai para o Marçal. O Marçal tem chance de pegar a militância da esquerda e da direita. E o Bolsonaro, sendo esperto, vai prestar atenção nisso. Porque ele já fez isso uma vez, as coisas vão mudando e se ele quiser voltar, ele vai ter que pegar a esquerda também. Vai ter que pegar o descontente. Então o Marçal provou que é possível ser de direita sem religião. E é por isso que o Malafaia está surtado aqui. Mais de 30. E não é zap de brincadeira. E ele respondia o quê? Respondia o quê? 30 zap, mas esse cara te zapeando todo tempo. Pô, tô aqui comendo um churrasco, mas esse cara encheu meu saco, pô. Ele respondia o quê? Ele não responde. Sabe o que ele falou? Ele não responde. Claro que não te aguenta mais. Ele chegou pro meu deputado, agora que ele teve... Tu tem um deputado próprio teu.
Angra, e o Sóstenes, que é da minha igreja, ele sabe, Que é saco. estava lá, aí ele virou pro Sóstenes e falou assim: seu pastor tá me ofendendo no zap. Aí o Sóstenes virou e disse para ele: Bolsonaro, você conhece o Malafaia, mas eu quero te perguntar, você conhece alguém que te defenda, que se posicione? Como ele falou: não. Chantagem emocional. Eu preciso desse porra. Agora não precisa mais. Agora ele não precisa mais. O Marçal mostrou que não precisa mais. E tu tá com medo, tu tá com o cu piscando que vão te jogar no lixo e toda essa putaria de bancada evangélica. Porque é aí que o Papa ganha na história. Né? Ele se associa com a direita, os evangélicos se associam com a direita, se desmoralizam no processo e são jogados de fora politicamente. A Igreja Católica parece aquela coisa que está por trás, como o vento, como o cosmos, o firmamento, e se fazem de translúcidos enquanto estão agindo por trás dos panos para tomar toda a influência religiosa. Vocês vão ficar aqui berrando feito uns idiotas. Não que eu seja a favor de nenhuma igreja, tá? Isso aí eu tenho que me dobrar. Por isso que eu não respondo a ele. Porque se fosse Será que outro... depois dessa entrevista ele não... Por isso que eu não respondo a ele. Quer dizer, tu tem o direito de encher o saco do Bolsonaro porque tu é especial e defende ele? Que isso, cara? Esse Malafaia é um psicopata. Quer dizer, eu, como teu marido, tenho direito de dar tapa na tua cara porque ninguém te ama quanto eu. Por isso eu tenho direito de bater em ti. É isso que ele tá dizendo. Imagina a vida da coitada dessa mulher. A mulher casada com esse cara. Que inferno deve ser. Esse cara é perigoso, esse Malafaia. Ah? vai ficar chateado? Ele pode ficar chateado, mas o Mônica, um homem tem que aceitar a xaropeação dele. Eu conheço vários evangélicos assim. Tá cheio de pai de família desse jeito, que enche o saco das famílias com essa porra, com essa hipocrisia, usando Bíblia, usando Deus. Tu vai direto pro inferno, Malafaia. Tu vai direto pro inferno. Porque tu usa Deus e a religião pra encher o saco. Quer dizer, a religião não presta. Tu usa Deus pra encher o saco dos outros e pra te aguentarem. Faz politicagem, influência política. Esse cara é um saco. é um homem por suas posturas, por suas atitudes. Por que ele me considera? Porque ele sabe que eu sou verdadeiro. Bah. Ao mesmo tempo que eu critico, eu apoio nas maiores crises. Vai ficar chateado. E quem disse que o teu apoio é relevante? Esse é o surto dele. O Marçal mostrou que teu apoio não importa mais. Tu acha que o Bolsonaro, como estrategista político, vai ignorar isso? Comigo, problema. Eu não vou macular minha consciência por homem nenhum. Ah. Eu tô igual ao apóstolo Paulo. Ah, meu Deus, ele é apóstolo Paulo agora. O apóstolo Paulo diz assim: Salmo 91. dou testemunho à minha consciência e não minto. A minha consciência, a tua, é o chicote da alma. É a tua consciência minha que diz assim: tá errado, tá certo, isso é mentira, isso é verdade. Eu não vou macular minha consciência por homem nenhum. Ele é imaculado. Ele é a tal da Santa da Conceição, cara. Eu vou deixar o que eu falei e botei num banner. O mundo, O mundo. e não Deus, possa se virar todo contra mim. Uau. Tá? Uau. Eu não tô aqui porque alguém me critica ou não gosta do que eu falo. Eu vou Evidentemente. manter minha posição. Por que o senhor acha que a direita se dividiu no eleitorado? O que aconteceu que o eleitorado se desgarrou aqui em São Paulo? Vamos ficar em São Paulo, não é só São Paulo, nós vamos ficar em São Paulo. O senhor não acha que essa aliança com o Centrão, de fato, deixou descontente um público grande? É o que eu disse. A direita representa a antítese política. Toda vez que a direita traz isso, que as pessoas acham que esses caras são antissistema, eles não são. Mas é isso que o povo de direita acha. Não é religião. Não é antissistema. É anti a merda toda que tá aí, misturado com delírios e coisas. E variantes. Mas o core da crença de direita não é religião. Olha a boca de cu dele aqui. Não vai cagar. Não é religião. Não é isso. Ele que inventa. O Malafaia inventa necessidades para a existência dele por interesse de poder com o Bolsonaro e se acoplou no Bolsonaro e acha que ele tem importância. Tu vai se fuder nesse processo, porque o Bolsonaro já entendeu a mensagem da realidade eleitoral. O Marçal serve como data. Ele evidenciou a única verdade, que
A direita não precisa de religiosidade, porque a direita é caracterizada como um movimento antissistema. E é nisso que a esquerda vai sempre perder, porque o povo odeia essa merda que tá aí. A esquerda finge que odiava e na verdade trabalha para eles. E toda vez que a direita trabalha para eles, eles odeiam. Até como é que o Bolsonaro vai sustentar essa farsa? E outra, o Marçal não teve chance de governar, né? E talvez quando ele governasse ele fosse ser a mesma coisa, um discurso e uma ação diferente do discurso. Mas até lá existe a inocência da expectativa em torno dele. Omissão de Bolsonaro. Omissão de Bolsonaro. Quem é Pablo Marçal por direita verdadeira? Onde? Mas o senhor mesmo falou que... Bom, mas ele exerceu um ato verdadeiro. Ele criou uma base de seguidores. Isso é que nem quando o PCO fala. E o PCO não tem poder político nenhum, mas ele está sempre determinando quem é a esquerda de verdade e quem não é a esquerda de verdade. Né? Não adianta, a esquerda. A verdade é o que é. O que não é o que deveria ser é outra história. Primeiro, o Bolsonaro sofreu críticas e aí que ele recuou, que ele ficou com medo das redes. Não, ele, escute, você não é isso que eu falei. Não é isso que ele falou. Entendeu? Ele olhou as redes sociais e viu o apoio da direita, claro, e de gente que é bolsonarista apoiando o cara. Claro. Porque eles não são bolsonaristas e eles não são de direita. Eles são antissistema. O Marçal não é idiota e entendeu que existe um eleitorado de esquerda, esses rótulos são tudo besteira. O que ele entendeu? A antítese, o confronto, a expressão do contrário é o que atrai na direita. Ele representa a voz dessas pessoas que têm medo, por exemplo, de dizer alguma coisa e ser perseguido pelo Alexandre de Moraes. Quanto mais perseguido ele for, mais maior ele vai ficar. Maior ele vai ficar. Quando tu ataca o Marçal, tu revalida ele. Ninguém tá nem aí pra laudo falso. Eles inventam outras histórias. Não se trata de ser laudo falso. A facada do Bolsonaro é questionável, ele venceu. Bolsonaro agarra a bandeira americana e diz que é nacionalista, venceu. Tem vídeo do Bolsonaro apoiando a base de Alcântara sendo entregue para os Estados Unidos. Eu postei tudo isso. Nada disso resultou em nada, ele venceu. Tem que entender a psique dessa gente. É uma massa de pessoas antissistema. Eles estão certos em serem antissistema. Só que não é antissistema anti-Brasil. Vários são anti-Brasil na histeria de ser antissistema. Ninguém precisa mais de ti, Malafaia. Isso se deu por causa da omissão dele. Qual é a prova que eu te Imagina esse cara dizendo isso. Imagina os zaps desse cara. Quanto tempo não tem? Imagina 30 minutos esse cara enchendo o teu saco. Na primeira oportunidade o Bolsonaro vai te botar no lixo, cara. E aí esse homem vai enlouquecer. E a hora que ele for pro lixo, a Polícia Federal vai cair em cima. Porque acredite, seu Malafaia, tu só não é atacado pela Polícia Federal porque o Bolsonaro e a dita direita acha que tu tem alguma serventia. A hora que eles acharem que tu não tem serventia, eles vão te atacar. Eles vão achar uma maracutá aí na tua coisa e tu vai morrer gritando. Esse cara vai tomar uma descarga. Meu irmão, A última pesquisa de sexta-feira mostrou que Pablo Marçal perdeu 17% dos bolsonaristas. Por quê? Porque quinta-feira, depois de muita briga com ele fez um recorte, tá? De 1 minuto e meio das falas deles na live e nós espalhamos isso. Caiu 17. Você imagina se Bolsonaro entrasse firme, dizendo, minha gente, a questão é o seguinte, o que está em jogo aqui é o futuro. Esse cara é uma farsa. Esse Pablo Marçal não tem história na direita. Esse cara, ora me calunia, ora fala bem de mim. Mas os filhos dele tentaram fazer isso e foram muito criticados nas viu? redes. Ó. Será minha que... querida. Viu? Minha Ó, querida. ele não aceita a verdade, viu? Viu? Quer dizer, os filhos do Bolsonaro tomaram esporro-se, quer dizer que eles estão de saco cheio dos Bolsonaro também. O pessoal precisa de um cara para representar ser contra. E o Marçal apareceu, quer dizer, não precisa ser evangélico. O Malafaia acha que todo mundo é evangélico e que todo mundo quer ser evangélico. Ninguém aguenta esses evangélicos. Isso é uma relação predatória. Tu vê que ele é narcisista, possessivo, esse Malafaia. Enche o saco das pessoas. Esses pastores enchem o saco dos seus súditos. O pessoal quer se livrar dessa gente. O Marçal mostrou um caminho político sem religião. E eles vão seguir.
E já era, ninguém aguenta mais. Ou eles se renovam. Quer dizer, quem está se mostrando uma força a ser reconhecida é o Marçal. Ele mostrou um caminho possível. Os outros agora vão. O Malafaia tá com essa história. Vem ficar aqui comigo, afunda no meu barco. O princípio tu precisa de minha religião. Não. Ninguém precisa de ti. E tu é bom culpisca. E eles vão ser jogados pra trás. Vão ser jogados pra trás. Os filhos deles estão baseados em redes sociais. Como assim? As redes sociais são pessoas falando. E as pessoas do Bolsonaro foram contra os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro atacaram o Marçal e tomaram... Tá, mas isso é realidade. Não adianta... Tu quer tratar o quê? Que é paralelo? A rede social não existe. Por quê? Porque Pablo Marçal, ele encarna uma direita pura que é uma mentira. Ele é um Como uma mentira? Se ele tem seguidor, é verdade, pô. Ele não é mentira pra essas pessoas. Manipulador, ele conseguiu encaixar isso. Tu pode falar o que tu quiser, cara. A real é real. Eu sou a direita verdadeira. Uau! Eu sou a direita verdadeira. Eu sou a direita verdadeira. Chega a ser infantil de tão idiota que é esse troço. O PCO também fala: eu sou a verdadeira esquerda. Esses caras todos se amam, né? E não é. Nós não tínhamos uma direita verdadeira. A não ser a menina que não ganhou. A Marina. Ela não ganhou espectro. Certo? Porque também não tem uma história de combatividade na direita. Então, mas tem um fato. Depois vocês vão nos comentários desse vídeo no YouTube, vocês vão ver que tá todo mundo contra o Malafaia. Porque ele ataca o Bolsonaro e o Marçal. Porque ele quer que o Bolsonaro ache que ele precisa dele. Ele tá se fudendo. E ele tá com raiva do Marçal porque o Marçal mostrou que ninguém precisa dele. Então o teu futuro é muito feio, ô Malafaia. Teu futuro tá ferrado, cara. Que é um fato. Existe uma aliança com o Centrão. Mas, minha querida, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa conversa de aliança com o Centrão, essa é a conversa mais fiada do mundo que tem. Quem é que governa sozinho? Dá o nome de alguém aí. Tá, mas então... O que quer dizer ser verdadeiro, então? E o Bolsonaro como presidente... Se as pessoas que são lá no Centrão não têm os mesmos princípios que a direita verdadeira e, portanto, eles não devem ser seguidos, quando a direita verdadeira faz aliança com aqueles que não são da direita verdadeira, eles se tornam parte da... Mentira, não? Não faz sentido. Essas colocações do Malafaia são ignorantes e histéricas. Uma coisa que ninguém fez. Não deu um ministério importante a grupo político nenhum. Quem disse isso? O Bolsonaro fez aquelas emendas. Meu Deus do céu. O Bolsonaro fez vários agrados políticos financeiros para um monte de gente. Nossa Senhora. Ele fez isso via Congresso. Quer dizer, a turma do Bolsonaro tá mais no Congresso que no Ministério. E ele fez coisa com o Ministério, sim. Mas não é por isso que o pessoal apoia o Bolsonaro. O pessoal apoia o Bolsonaro porque eles entendiam que o Bolsonaro representava antipolítica. E é a mesma razão que eles apoiam o Marçal. Não deu uma estatal a grupo político nenhum. Eu não sei nem o que isso significa. Eu entendo essas coisas e não sei o que tu quis dizer com isso. Foi macho. Macho. Macho do cacete. Do capeta também. Pra caceta do capeta. Macho do capeta. Ele foi macho. É meio gay isso. Não tinha maioria e bancou. Então, peraí, o Centrão, o Nunes fez um acordo com um monte de partido político. Agora, o Nicolas falou do PSD. Aqui vai um monte de putaria. Então vocês se ligaram qual é que é. O Malafaia surtou contra o Bolsonaro. O Malafaia acha... Vamos aqui resumir, vamos finalizar esse vídeo aqui. O Malafaia... Isso aqui tu tá vendo um momento histórico na dita direita brasileira. Eles se concluíram, o Marçal provou que essa direita não é religiosa, que o que caracteriza uma pessoa da direita é ser antissistema. Interessante que antigamente a esquerda era caracterizada dessa forma. Então a esquerda não representa mais o antissistema há muito tempo. A esquerda é o sistema. O Lula é o sistema. Então não tem mais revolta popular de esquerda, nada disso aí. Quem representa o protesto
E a revolta popular é a direita. Então, o pessoal quer ser antissistema, não importa por que caminho quem seja. O que mostra que, no fundo, eles não são messiânicos. Eles só querem alguém que seja contra tudo isso, porque eles têm medo de falar alguma coisa e perder o emprego. Eles têm medo de falar alguma coisa e ser perseguido pela polícia. Eles têm medo de falar alguma coisa e ser perseguido pelo STF. Então, quando surge um cara atacando uma merda que está acontecendo aí, e o pessoal realista, o Bolsonaro vai ser preso. Pode ser preso. E nós estamos cansados do Bolsonaro já. Nós queremos um cara efervescente, que taque fogo no troço. Tá aí o Marçal. Então, tchau. Aí o Malafaia achou, esse é o meu papel, precisa de mim pra isso. Não precisamos de ti pra isso. Não precisamos mais, porque ninguém gosta desses evangélicos. Ninguém gosta do Malafaia. Ninguém gosta desses caras. O pessoal lida com essa gente porque eles achavam que precisavam deles. Agora que eles estão vendo que não precisam mais, bye bye. Tchau, Malafaia. Descarga no Malafaia. É isso aí. Colabore com o Pix se você puder e quiser. Assinatura no Apoia-se. E, né? O Pix não precisa entrar em site nenhum. Copie qual é o seu aplicativo bancário, doe quanto você quiser. E se inscreva e faça, deixa o like, essas porra toda aí, sininho, essas merda aí. E divulga o canal se gostou do vídeo. E é isso aí, o surto histérico do Malafaia para a posteridade do barraco carnavalesco político brasileiro. É isso aí.